Fala, nação! Se você vive Flamengo 24 horas por dia, já deixa aquele like porque hoje tem muita informação importante envolvendo o Mengão. Tem proposta milionária chegando, jogador que desperta interesse da Europa, preocupação com Lucas Paquetá, atualização sobre Léo Ortiz e uma declaração de José Boto que tá dando o que falar. E olha, antes da gente entrar na principal notícia, eu preciso te fazer uma pergunta. Será que o Flamengo finalmente encontrou o meia ideal para dividir a responsabilidade com a Arrascaeta? Porque a resposta pode mudar completamente o restante da temporada. Então fica comigo até o final porque tem uma informação que praticamente ninguém está comentando e que pode definir o futuro do Mengão nessa janela de transferência. Bora lá? O Flamengo segue trabalhando forte nos bastidores mesmo durante a intertemporada em Portugal. Enquanto Leonardo Jardim prepara a equipe dentro de campo, a diretoria continua observando o mercado para reforçar um elenco que já é considerado um dos mais fortes do continente. E nas últimas horas surgiu uma notícia que animou bastante a torcida. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o Flamengo apresentou uma proposta oficial para contratar o meia argentino Martín Ojeda, destaque do Orlando City, da MLS. A proposta gira em torno de 12 milhões de dólares. Na cotação atual, estamos falando de aproximadamente 64 milhões de reais. É um investimento pesado, mas quando analisamos o perfil do jogador, muita gente entende o motivo dessa aposta. Ojeda é um meia ofensivo moderno, tem velocidade, visão de jogo, bom passe, finalização de média distância, qualidade nas bolas paradas e ainda consegue atuar pelos lados do campo. Ou seja, é exatamente aquele tipo de jogador que aumenta o nível técnico da equipe e oferece novas alternativas para o treinador. E convenhamos, o Flamengo precisava de um jogador com essas características. Arrascaeta é um craque, mas ninguém consegue disputar uma temporada inteira jogando todas as partidas em alto nível. Ter um atleta capaz de dividir essa responsabilidade pode fazer toda a diferença na luta pelos títulos. Só que existe um detalhe importante. O Orlando City não pretende facilitar essa negociação. O clube americano considera Ojeda uma das principais peças do elenco e só aceita conversar caso receba uma proposta considerada irrecusável. Ou seja, agora a bola está com os dirigentes americanos. E é justamente por isso que eu falei lá no início para você ficar até o final, porque essa negociação pode ter novos capítulos a qualquer momento. Enquanto isso, outra situação ganhou bastante atenção da torcida rubro-negra, e dessa vez envolve um jogador que muitos clubes europeus gostariam de contratar, Luiz Araújo. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o atacante voltou a despertar interesse do futebol europeu, só que a resposta do Flamengo foi praticamente imediata. Não. Sem conversa, sem negociação. A diretoria deixou claro que Luiz Araújo não está à venda por qualquer valor. E sinceramente, na minha opinião, faz todo sentido, porque o Flamengo tem um elenco extremamente competitivo. Se começar a perder jogadores importantes sem reposição imediata, corre o risco de enfraquecer justamente na reta mais decisiva da temporada. Além disso, Luiz Araújo vem sendo bastante útil dentro do elenco. Nem sempre aparece como protagonista, mas entrega intensidade, velocidade, marcação e opções ofensivas importantes para o treinador. Esses jogadores fazem diferença ao longo de uma temporada. Por isso, o Flamengo só aceita conversar caso apareça uma proposta realmente fora da curva. Caso contrário, o camisa 7 permanece no ninho. E falando em planejamento, quem também resolveu mandar o recado foi José Boto. O dirigente foi bastante direto ao comentar a postura do Flamengo nessa janela. Segundo ele, o clube não vai contratar por desespero, nem por pressão da torcida, nem para responder às movimentações dos rivais. A ideia é investir apenas em jogadores que realmente elevem o nível da equipe. E pensando friamente, é uma postura bastante inteligente. Durante muitos anos, vimos clubes gastarem fortunas apenas para agradar torcedor ou imprensa. Resultado: contratações erradas, salários altíssimos
e problemas financeiros enormes. Hoje o Flamengo trabalha de forma diferente. Existe planejamento, análise, scout e estudo. Cada contratação passa por diversas avaliações antes de acontecer. E isso explica por que o clube consegue manter um elenco competitivo, temporada após temporada. José Boto também lembrou que muitos negócios acabam travando durante períodos de Copa do Mundo. Jogadores preferem esperar, clubes aguardam valorização, empresários seguram negociações. Ou seja, a janela costuma acelerar mesmo depois do encerramento da competição. E isso significa que muita coisa ainda pode acontecer nas últimas semanas. Agora eu quero saber sua opinião. Você prefere um Flamengo paciente, contratando apenas jogadores realmente diferenciados? Ou acha que a diretoria deve acelerar e fechar reforços imediatamente? Escreve aqui nos comentários porque eu faço questão de ler a sua opinião. Enquanto isso, em Portugal, Leonardo Jardim segue preparando o elenco para próximos desafios. Mas uma ausência chamou bastante atenção no primeiro treinamento. Léo Ortiz. O zagueiro não participou das atividades com o restante do grupo. Calma, antes que alguém pense no pior, a situação faz parte do planejamento do departamento médico. O defensor continua realizando um trabalho específico de recuperação após sentir uma lesão muscular antes da paralisação da temporada. A comissão técnica prefere não correr riscos. Afinal, estamos falando de um dos jogadores mais importantes do sistema defensivo rubro-negro. A expectativa é que sua evolução seja acompanhada diariamente antes do amistoso contra o River Plate. E aí surge outra pergunta: vale a pena acelerar esse retorno apenas para disputar um amistoso? Ou é melhor preservar o jogador pensando nas competições mais importantes da temporada? Na minha opinião, não existe motivo para correr qualquer risco. O calendário será extremamente pesado, o Flamengo vai precisar de todo mundo inteiro na hora decisiva, mas a notícia que preocupa a torcida talvez nem tenha acontecido em Portugal. Ela aconteceu na Copa do Mundo. Lucas Paquetá, o meia da seleção brasileira, precisou deixar o campo no intervalo da vitória do Brasil após sentir dores na coxa. Assim que a informação começou a circular, muitos rubro-negros ficaram em alerta. Afinal, Paquetá é um jogador que interessa muito ao Flamengo, seja pelo carinho da torcida ou pela possibilidade de um retorno futuro. Ainda não existe um diagnóstico definitivo, mas ele será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão. A expectativa é que seja apenas um susto. Mesmo assim, o Flamengo acompanha tudo muito de perto. E existe outro detalhe importante que pouca gente comentou. Cada dia que um jogador do Flamengo permanece na Copa do Mundo, representa dinheiro entrando nos cofres do clube. A FIFA possui um programa de compensação financeira para os clubes que cedem atletas às seleções. Ou seja, além do orgulho de ver jogadores representando seus países, o Flamengo ainda recebe uma boa quantia por isso. Somando todos os atletas rubro-negros convocados, o valor já ultrapassa milhões de reais. É mais uma demonstração da força internacional que o Flamengo conquistou nos últimos anos. Poucos clubes das Américas conseguem colocar tantos jogadores em uma Copa do Mundo. Isso mostra o tamanho do trabalho realizado dentro e fora das quatro linhas. E voltando ao mercado, a novela Martim Orreda continua aberta. A proposta foi feita, agora resta saber qual será a resposta do Orlando City. Caso o negócio avance, o Flamengo pode ganhar um reforço extremamente importante para o restante da temporada. Caso contrário, a diretoria possui outros nomes monitorados. E isso também merece destaque. O Flamengo não depende apenas de um jogador. Existe um departamento de scouts trabalhando diariamente, analisando atletas de diferentes mercados para encontrar oportunidades que façam sentido técnica e financeiramente. É justamente essa organização que diferencia os grandes clubes. Hoje o Flamengo compra porque quer, não porque precisa vender desesperadamente. E isso muda completamente o poder de negociação. Quem acompanha o futebol sabe que antigamente era exatamente o contrário. O clube precisava negociar seus principais jogadores para fechar as contas. Hoje a realidade é outra. O Flamengo escolhe quando vender, escolhe por quanto vender e principalmente escolhe quem realmente merece vestir o manto sagrado.
E é por isso que José Boto fez questão de deixar um recado muito claro. Não haverá contratações apenas para agradar a torcida. Quem chegar precisa elevar o nível do elenco. E sinceramente, essa postura passa muita confiança. Porque contratar só por contratar nunca resolveu o problema de ninguém. Agora eu quero saber a sua opinião. Você aprova o investimento de aproximadamente 64 milhas de reais em Martim Orreda? Você manteria Luiz Araújo no elenco? E acredita que Paquetá conseguirá voltar rapidamente após esse problema muscular? Escreve tudo aqui nos comentários. Eu leio praticamente todos eles e gosto muito de debater Flamengo com vocês. Se você chegou até aqui, já demonstra que faz parte da verdadeira nação rubro-negra. Então fortalece o canal, deixa seu like, se ainda não é inscrito, aperta agora no botão de inscrição e ativa o sininho para receber todas as edições diárias do Notícias do Mengão. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, no mercado da bola e dentro de campo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo flamenguista que respira Flamengo 24 horas por dia. Quanto mais rubro-negros chegarem ao canal, mais conteúdo conseguimos trazer para vocês. E antes de ir embora, presta bastante atenção. Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu deixei alguns produtos que recomendo para quem é apaixonado pelo Mengão. Tem camisas, acessórios e outros itens muito legais para todo torcedor rubro-negro. Dá uma conferida depois porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você acredita no trabalho do canal e quiser ajudar esse projeto a crescer ainda mais, também deixei o QR Code aparecendo na tela e o Pix disponível na descrição do vídeo. Qualquer valor será muito bem-vindo para continuarmos trazendo edições diárias com informações do nosso Flamengo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela confiança de sempre. Tamo junto, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.